Imagine por um instante que o tempo desacelera. As exigências diminuem, as vozes externas se tornam mais baixas, e pela primeira vez em muito tempo, você consegue ouvir a si mesmo. Após os 50 anos, a vida muda. Para alguns, é o momento da aposentadoria. Para outros, é a fase em que os filhos crescem, saem de casa, e o silêncio se instala. Mas, mais do que isso, é a fase em que surge uma pergunta poderosa. E agora? Quem sou eu, além dos papéis que desempenhei? Durante décadas, talvez você tenha vivido para os outros, para ser um bom pai, uma boa mãe, um cônjuge dedicado, um profissional responsável. E tudo isso teve valor. Mas agora, existe um chamado mais silencioso e profundo: viver para si mesmo. Não por egoísmo, mas por merecimento. Porque chegou a hora de colocar a sua alma no centro da sua jornada. Aos 20, queremos provar algo. Aos 30, queremos construir. Aos 40, muitas vezes estamos no auge da correria. Mas aos 50, aos 60, algo em nós pede mais calma, mais verdade, mais autenticidade. Não é mais sobre correr atrás, e sim sobre andar com leveza. É sobre olhar para dentro e perguntar: o que me faz bem de verdade? O que me traz paz? O mundo continuará tentando te moldar, mas você já não precisa mais se encaixar. A liberdade que nasce depois dos 50 é diferente. Ela não grita, ela sussurra. Ela convida, com gentileza, a soltar as máscaras, a deixar os pesos desnecessários, a viver com mais sentido e menos obrigação. Este é o convite deste texto. Não é uma receita mágica, nem um manual para viver. É um espaço de reflexão, para que você, que já viveu tanto, agora possa viver melhor. Com leveza, com consciência, com presença. Porque viver para si, depois dos 50, não é um luxo. É um direito. E talvez, o maior presente que você ainda pode se dar. A liberdade nasce de dentro. Liberdade é uma palavra que muitos associam à juventude, a fazer o que se quer, quando se quer. Mas, com o passar do tempo, percebemos que a verdadeira liberdade não mora no que está fora. Ela nasce dentro. Ela não depende do lugar onde estamos, das pessoas ao nosso redor, nem das circunstâncias. Ela começa no instante em que paramos de reagir automaticamente e escolhemos como queremos viver. Depois dos 50, entendemos que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado agradando quem não retribui, perseguindo padrões que não fazem sentido, carregando culpas que não são nossas. Liberdade é, antes de tudo, a coragem de não se deixar definir pelos outros. Quantas vezes seu humor já mudou por causa de uma crítica? Quantas vezes uma opinião alheia te derrubou? Elogios nos elevam, críticas nos afundam, mas isso significa que ainda estamos presos. Se o que o outro diz tem o poder de abalar sua paz, é sinal de que sua liberdade ainda está nas mãos de fora. A filosofia estoica nos ensina que o mundo externo é imprevisível. Mas aquilo que sentimos, pensamos e escolhemos, isso é nosso. Não temos controle sobre as tempestades da vida, mas podemos aprender a ser o porto seguro de nós mesmos. Imagine alguém que te ofende. Você tem duas escolhas: reagir com raiva ou respirar fundo e não dar esse poder à palavra do outro. Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a liberdade. É onde deixamos de ser reféns das emoções e passamos a ser autores de nós mesmos. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer. É ter discernimento para escolher o que realmente importa. É dizer não com serenidade, sim com consciência, e caminhar sem se perder no barulho alheio. Van Gogh pintou em silêncio. Pouco foi reconhecido em vida. Mas não parou. Porque ele não buscava aplausos, buscava verdade. E esse é o exemplo. Liberdade é quando você segue seu caminho mesmo sem plateia, mesmo sem garantias. Você pode perder um emprego, um relacionamento, uma rotina, mas se não perder a si mesmo, ainda tem tudo. Porque a paz não depende do que acontece. Depende de como você escolhe se posicionar diante da vida. E isso, ninguém pode tirar de você.
2. As correntes da aprovação alheia. Quantas decisões da sua vida foram tomadas apenas para agradar alguém? Para ser aceito? Para não decepcionar? Talvez mais do que você gostaria de admitir. A verdade é que, muitas vezes, carregamos correntes invisíveis que nos prendem à opinião dos outros, e nem percebemos o quanto isso nos afasta de quem realmente somos. Desde pequenos, nos ensinam que ser amado é ser aprovado, tirar boas notas, não causar problemas, seguir o esperado. E, com o tempo, vamos moldando nossa identidade para caber nos moldes alheios. Mas chega uma hora, geralmente depois dos 50, em que essa armadura começa a pesar, e algo em nós sussurra: será que estou vivendo a minha verdade ou apenas representando um papel? A busca por validação é uma prisão silenciosa. A cada curtir, a cada elogio, sentimos uma dose de satisfação. Mas ela passa rápido, e logo queremos mais. É como comer doce no lugar de uma refeição. Alimenta por um instante, mas não sustenta. Quando nos tornamos dependentes da aprovação externa, nossa autoestima fica nas mãos dos outros. Se nos aplaudem, sorrimos. Se nos criticam, desabamos. E assim, deixamos que a maré da opinião pública dite nosso rumo. Mas a filosofia estoica nos convida a fazer o movimento contrário, voltar para dentro. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que não controlamos, e a opinião dos outros está entre essas coisas. Você pode ser gentil, sábio, íntegro, e ainda assim será mal interpretado por alguém. Isso é inevitável. A verdadeira força vem quando você para de pedir permissão para ser quem é. Quando aprende a dizer basta. Basta de esperar aplausos para seguir em frente. Basta de moldar sua essência para caber no gosto dos outros. Michael Jordan foi rejeitado de seu time de basquete na adolescência. Disseram que ele não era bom o suficiente. Se tivesse acreditado nisso, talvez o mundo nunca tivesse conhecido sua grandeza. Mas ele decidiu confiar em si. E essa é a chave. A única aprovação que você realmente precisa é a sua. Depois dos 50, você não precisa mais se provar para ninguém. Agora é o tempo de se reconhecer, se valorizar. Não como o mundo te vê, mas como você realmente é livre. Íntegro. Suficiente. 3. Aprender a estar só sem sentir-se incompleto. Ficar sozinho não é o mesmo que estar só. E estar só não significa estar incompleto. Essa é uma das lições mais profundas que a vida pode nos ensinar. E muitas vezes, ela só se revela com o tempo, com a maturidade, com a coragem de se olhar sem distrações. Vivemos em um mundo onde a solidão é mal interpretada. Nos dizem que é um sinal de fracasso, de rejeição, de vazio. Mas será mesmo? Ou será que a solidão, quando escolhida com consciência, pode ser um portal para reencontrar a nossa própria alma? Depois dos 50, muitos vivem o chamado ninho vazio. Os filhos crescem, as rotinas mudam, as companhias se vão. O que antes era movimento constante, agora se transforma em silêncio. E para alguns, esse silêncio assusta. Mas e se, em vez de assustar, ele pudesse curar? Estar só é, muitas vezes, o único caminho para se escutar de verdade. Quando não há mais vozes externas, julgamentos, expectativas, o que sobra é você. E nesse encontro, você pode descobrir algo precioso. Você não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Não porque os outros não sejam importantes, mas porque a sua paz não deve depender da presença deles. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, dizia que é possível retirar-se para dentro de si mesmo em meio ao caos. Para ele, o silêncio interior era o refúgio mais sagrado. E hoje, mais do que nunca, essa sabedoria é atual. Sozinhos, podemos refletir. Podemos criar. Podemos nos curar. Isaac Newton fez suas descobertas mais brilhantes enquanto isolado. Leonardo da Vinci mergulhava na solidão para dar vida à sua arte. E você? O que pode florescer em você quando tudo ao redor silencia? A solidão não é ausência, é presença. Presença consigo. Presença com aquilo que você sente, pensa, acredita.
Quando você se sente bem em sua própria companhia, as relações se tornam escolhas, não necessidades. E isso muda tudo. Você para de buscar desesperadamente alguém para te completar. E começa a escolher quem realmente soma. Não por carência, mas por afinidade. E essa, talvez, seja a forma mais bonita de amar. Lembre-se, você é a única pessoa que estará com você até o fim. Aprender a estar só, em paz, é um dos atos mais revolucionários de amor próprio. Não fuja do silêncio. Ele pode ser o lugar onde você finalmente se encontra. 4. A arte de viver para si e se relacionar com o outro. A sociedade nos ensinou que pensar em si mesmo é egoísmo, que colocar limites é frieza, que buscar a própria paz é abandonar os outros. Mas será que isso é verdade? Ou apenas um medo coletivo de ver alguém livre? Viver para si não é se afastar do mundo, é se aproximar da própria verdade. E quando essa verdade está clara, os vínculos se tornam mais saudáveis. Depois dos 50, isso se torna essencial. Relacionar-se sem perder-se. Amar sem anular-se. Estar junto sem deixar de ser inteiro. Muitas pessoas constroem suas relações a partir da carência. Esperam que o outro traga sentido, traga alegria, traga estabilidade. Mas nenhuma relação pode sustentar esse peso. Porque quando a sua felicidade depende exclusivamente do outro, qualquer ausência vira uma tragédia. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira autonomia emocional é um escudo contra a dependência. Ela não elimina os afetos, mas os purifica. Você não precisa deixar de amar para ser livre, mas precisa ser livre para amar com verdade. Imagine duas pessoas que se encontram não por medo da solidão, mas por vontade genuína de partilhar o caminho. Uma não precisa salvar a outra. Uma não espera que a outra preencha vazios que só o autoconhecimento pode curar. Nesse encontro, não há grilhões. Há troca. Há admiração. Há espaço. Viver para si é respeitar a própria essência. E quanto mais você se conhece, mais seletivo fica com o que permite entrar no seu campo emocional. Você aprende a dizer não sem culpa. Aprende a se afastar de quem não te respeita. E ao fazer isso, abre espaço para quem realmente vê você, não uma versão editada para agradar. As melhores relações são aquelas em que podemos ser nós mesmos. Sem máscaras. Sem esforço constante para caber. Apenas ser. E isso só é possível quando estamos bem com nossa própria companhia. Porque quem vive em paz consigo não exige do outro o que só a si cabe oferecer: validação, completude, segurança. Relacionamentos não precisam ser prisões disfarçadas de afeto. Eles podem ser pontes, caminhos de ida e volta, onde cada um mantém sua autonomia. Mesmo assim, escolhe ficar. Depois dos 50, talvez essa seja a sabedoria mais importante: amar sem se perder. E viver para si, para então se doar com leveza, não por necessidade, mas por escolha. 5. Aprender a deixar ir o que estagna. A vida é como um rio, está sempre fluindo. E quando tentamos segurar demais o que já passou, o que já cumpriu seu ciclo, criamos represas emocionais que só geram estagnação. Crescer, amadurecer, evoluir, tudo isso exige uma arte sutil, a arte de soltar. Mas soltar não é fácil, especialmente depois de uma vida inteira carregando papéis, hábitos, relações, compromissos. Há coisas que se tornaram parte de quem acreditamos ser, mesmo que já não façam mais sentido, mesmo que doam mais do que nutram. Depois dos 50, o tempo se torna ainda mais precioso. Não dá mais para viver em função de convenções que sufocam. Não há mais espaço para manter vínculos por pura obrigação, nem para repetir rotinas que esgotam a alma só porque sempre foi assim. Soltar é abrir espaço. Soltar é reconhecer que algo cumpriu seu papel e pode partir em paz. Soltar é confiar que o vazio deixado por aquilo que vai será preenchido por algo mais alinhado com quem você se tornou. Talvez seja um emprego que já não te desafia. Talvez uma amizade que só sobrevive à base de lembranças antigas.
Talvez seja uma ideia de si mesmo que ficou presa num tempo que não existe mais. Seja o que for, pergunte: isso ainda me serve? Ou eu mantenho por medo do novo? A filosofia estoica fala do desapego como um princípio de sabedoria. Não se trata de rejeitar tudo, mas de compreender que a mudança é natural, e resisti-la é sofrimento. Assim como uma árvore precisa ser podada para florescer com força, nós também precisamos, vez ou outra, abrir mão para crescer. Henry Ford, antes de revolucionar a indústria, falhou inúmeras vezes. Poderia ter se apegado ao funcional, ao seguro. Mas teve coragem de deixar ir, de tentar algo novo. E essa coragem transformou o mundo. Deixar ir não é perder. É escolher conscientemente não carregar mais o que pesa sem sentido. É fazer espaço para o novo, para o leve, para o verdadeiro. Depois dos 50, soltar pode ser um ato de amor próprio. Um recomeço silencioso, mas poderoso. Uma escolha que diz: eu mereço mais do que aquilo que já não me eleva. E então, que tal hoje escrever em um papel o que você está pronto para deixar ir? Um hábito, uma ideia, uma dor. Não precisa agir agora, mas reconhecer já é um começo. 6. Libertar-se da opinião dos outros. Poucas prisões são tão sutis e tão poderosas quanto a necessidade de agradar. E poucas liberdades são tão transformadoras quanto a de viver sem pedir permissão para ser quem se é. Desde cedo, aprendemos que sermos bem vistos é essencial. Tirar boas notas, comportar-se, não causar desconforto. E assim vamos moldando nossa personalidade como se fossemos argila nas mãos dos outros. Cada opinião, cada olhar, cada crítica, um toque que nos molda. Até que, um dia, não sabemos mais se o rosto no espelho é mesmo o nosso. Depois dos 50, isso começa a doer de forma diferente. Já não temos mais tempo, ou energia, para continuar sendo versões fabricadas. Algo em nós grita por autenticidade, por descanso, por liberdade de simplesmente existir sem máscaras. A opinião dos outros é volátil. Um dia aplaudem, no outro criticam. Hoje te elogiam por ser firme, amanhã te chamam de duro. Tentar agradar a todos é como correr em uma esteira que nunca para. Você se cansa, mas não sai do lugar. A filosofia estoica nos lembra que o que pensam de você não é da sua conta. Marco Aurélio dizia que, se a crítica te afeta, é porque você ainda deu importância demais ao olhar externo. E isso é um convite à reflexão. Quem tem vivido sua vida? Você ou o medo do que os outros vão pensar? Imagine se Van Gogh tivesse parado de pintar porque o criticaram. Ou se Einstein tivesse abandonado suas ideias por serem consideradas absurdas. O mundo teria perdido o brilho da autenticidade deles. E você? O que o mundo pode estar perdendo por você ainda viver sob o olhar dos outros? Viver para agradar é viver acorrentado. É medir cada passo, cada gesto, com régua alheia. É carregar um peso que não é seu. Libertar-se da opinião dos outros não é se tornar insensível. É, ao contrário, se tornar mais sensível à sua própria verdade. É escutar menos o ruído de fora e mais a sabedoria de dentro. Depois dos 50, essa libertação se torna urgente. Porque agora você tem bagagem, tem história, tem clareza. E merece usar tudo isso para viver de acordo com quem é, e não como o que esperam que seja. A liberdade começa quando você percebe que não precisa ser entendido por todos. Só por você. E isso, por si só, já basta. 7. Seja fiel a si mesmo. Em algum momento da vida, quase todos nós caímos na armadilha de viver como esperam que a gente viva. Vestimos as roupas que disseram que eram adequadas, seguimos a carreira que parecia mais segura, aceitamos padrões que nunca questionamos. E o tempo foi passando, até que, um dia, veio o vazio. Esse vazio não é a ausência de coisas, é a ausência de verdade. É a sensação silenciosa de estar presente na própria vida, mas não estar realmente vivendo. É como estar num palco, interpretando um papel, mas o roteiro nunca foi seu. Depois dos 50,
esse incômodo se torna mais claro, porque a vida cobra profundidade, e a alma, maturidade. O corpo pode até envelhecer, mas o espírito clama por autenticidade. E viver com verdade se torna mais urgente do que viver com aprovação. Ser fiel a si mesmo é um ato de coragem. Não porque é difícil saber quem você é, mas porque é difícil sustentar isso no mundo que quer te moldar. A sociedade admira os que fazem bonito, mas se assusta com os que fazem diferente. Quantas vezes você já escondeu uma opinião para evitar conflito? Quantas vezes silenciou seus desejos por medo de parecer fora da curva? Mas, pergunto, o que vale mais, a aceitação dos outros ou a paz consigo? Lady Gaga foi chamada de estranha, exagerada, inapropriada. E, no entanto, tornou-se um ícone. Não porque a agradou, mas porque se recusou a trair quem era. Sua verdade foi maior que o medo. E é isso que inspira. Você não precisa ser radical. Não precisa quebrar tudo para recomeçar. Às vezes, ser fiel a si é tomar pequenas decisões alinhadas com sua essência. Dizer não quando antes dizia sim. Escolher silêncio em vez de discussão. Optar por descanso em vez de produtividade. A filosofia estoica nos lembra: a paz vem da coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Quando essas três coisas caminham juntas, a vida se torna mais leve, mesmo em tempos difíceis. Ser fiel a si não é egoísmo. É fundamento. É raiz. Quem é inteiro em si, não exige do outro aquilo que falta. E só assim pode oferecer o melhor de si ao mundo. Depois dos 50, a vida pede mais verdade do que vaidade. Mais coerência do que performance. E talvez, mais do que nunca, seja hora de viver não como esperam de você, mas como você realmente é. 8. Assuma o controle da sua vida. Olhe para a sua vida com honestidade. Quem está no comando? São suas escolhas ou as expectativas dos outros? São seus valores ou os medos que você foi acumulando ao longo dos anos? Muitas vezes, sem perceber, vamos entregando o controle aos poucos. Uma decisão aqui para agradar, um silêncio ali para evitar conflito, um caminho seguro que nem era o que desejávamos. Quando nos damos conta, já estamos longe de nós mesmos, e nem sabemos como voltamos a esse ponto. Mas aqui está a boa notícia. Nunca é tarde para retomar as rédeas. Depois dos 50, essa percepção se torna ainda mais valiosa. Porque agora você tem bagagem, tem história, e também tem algo que só o tempo pode trazer: clareza sobre o que realmente importa. E com essa clareza, vem a responsabilidade, a de não desperdiçar mais nenhum dia vivendo no modo automático. Assumir o controle da vida não significa sair mudando tudo de uma vez. Significa começar a escolher com mais consciência, questionar hábitos, rever rotinas, entender o que é seu e o que você apenas herdou ou aceitou. A escravidão emocional é silenciosa. Ela não tem correntes visíveis, mas está presente quando você vive com medo de decepcionar, de ser rejeitado, de não se encaixar. A filosofia estoica nos lembra que a liberdade verdadeira não está no mundo externo, mas na forma como reagimos ao que acontece. Marco Aurélio dizia: não podemos escolher os eventos, mas podemos escolher como vamos responder a eles. E essa escolha muda tudo. Você pode continuar dizendo sim para tudo o que te esgota. Pode seguir vivendo no piloto automático, cumprindo o roteiro que te deram. Ou pode, hoje, fazer um pequeno ajuste de rota. Um gesto de reconexão com a sua verdade. Imagine sua vida como uma carruagem. Se você não segura as rédeas, alguém, ou algo, sempre vai segurar por você. E pode te levar para lugares que você não queria ir. Mas quando você assume, mesmo que com mãos trêmulas, começa a retomar o destino nas suas próprias mãos. Assumir o controle da própria vida é um ato de respeito. Não só com você, mas com a sua história. Com o que você ainda pode viver, realizar, transformar. Depois dos 50, o tempo não é mais para agradar, é para honrar. E não há maior honra do que viver de forma íntegra,
escolhendo com consciência, caminhando com intenção. A sua vida é sua. E ela ainda pode ser extraordinária. 9. Confrontar-se em silêncio. Imagine um lago em calma. A superfície é tão serena que reflete tudo ao redor com perfeição. Agora, pense no que acontece quando o vento sopra forte ou uma pedra é lançada. A imagem se desfaz, distorcida pelas ondas. Assim é a nossa mente. Em meio ao barulho do mundo, raramente vemos com clareza quem realmente somos. Vivemos em uma era de ruído constante. Notificações, conversas, compromissos, distrações. Sempre com algo nos chamando para fora. E quando tudo silencia? O que surge dentro de você quando não há mais sons, tarefas, vozes ou distrações? Consegue ficar com você mesmo? Para muitos, essa ideia é desconfortável. Porque no silêncio, não há escapatória. É onde surgem as verdades não ditas, os medos que evitamos, as perguntas que nunca fizemos. Mas também é onde mora a essência, onde reencontramos partes esquecidas de nós. Depois dos 50, o silêncio não é mais ameaça. É oportunidade. Oportunidade de escutar a própria alma, de se perguntar: o que eu realmente quero agora? Em que momento da vida eu me perdi de mim? Epicteto, filósofo estoico, dizia que a verdadeira independência começa quando aprendemos a estar sozinhos sem buscar distração. Quando não precisamos da presença de ninguém, nem da agitação do mundo, para nos sentirmos inteiros. Quando o barulho externo não é mais necessário para abafar o vazio interno. Muitos evitam o silêncio por medo do que ele revela. Mas o que ele mostra, já está aí, dentro de você. E quanto mais você nega, mais ele cresce. O silêncio não cria monstros, ele apenas ilumina o que estava escondido. Confrontar-se em silêncio é como acender uma lanterna em um porão. No começo, pode ser desconfortável, mas logo você começa a reconhecer o que está ali, limpar o que não serve mais, organizar, restaurar, respirar. Aos poucos, você percebe, a paz que tanto buscava lá fora, talvez sempre tenha estado aqui dentro. Só precisava de espaço, só precisava de coragem para parar e ouvir. Depois dos 50, temos o direito e o dever de desacelerar, de escolher momentos de recolhimento, de cultivar o silêncio não como ausência, mas como solo fértil de presença. Então, proponho um pequeno desafio. Desconecte-se por um momento. Fique só, em silêncio, sem distração, apenas você com você. E observe, talvez, nesse encontro, você se veja como nunca antes. 10. Nada nem ninguém pode dizer que você não vale. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Agora se pergunte, quantas vezes, ao longo da vida, você se sentiu insuficiente? Quantas vezes acreditou que precisava ser mais, fazer mais, ter mais, para ser digno de amor, respeito ou paz? Essa sensação de não ser bom o bastante é uma das feridas mais profundas que carregamos. E ela não nasce com a gente. Ela é ensinada, alimentada, repetida. Desde pequenos, ouvimos frases que nos marcam. Você precisa melhorar. Isso não é suficiente. Você pode fazer mais. E, aos poucos, começamos a acreditar que o nosso valor precisa ser conquistado. Mas a verdade é outra. A verdade é que você já tem valor, simplesmente por existir. Depois dos 50, essa lembrança precisa ser resgatada. Porque talvez você tenha passado décadas tentando provar algo, tentando merecer o que, no fundo, já era seu. Talvez tenha vivido de metas, títulos, reconhecimento, e ainda assim, em alguns momentos, sentiu o vazio. Porque nenhuma medalha externa preenche a ausência de autovalidação. A filosofia estoica nos ensina que o valor de alguém não depende da aprovação dos outros, mas da virtude com que vive. Ou seja, o que te torna digno não é o que os outros pensam de você, mas a maneira como você conduz sua própria vida. Você pode não ter sido reconhecido em tudo o que fez. Pode ter sido subestimado, ignorado, até rejeitado. Mas isso não muda quem você é. O que você oferece ao mundo.
a luz que carrega. O seu valor não está à venda e nem pode ser dado por ninguém. Ele já é seu. Sempre foi. Pense em um farol no meio do oceano. Ele não brilha esperando aplausos. Ele simplesmente cumpre sua função: guiar, iluminar, proteger. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não há reconhecimento. Você também é assim. Sua luz não precisa de testemunhas para ser real. Sua essência não precisa de validação para ser valiosa. Depois dos 50, é hora de descansar desse esforço constante de se provar. De parar de medir seu valor por conquistas, aparência ou opiniões. De simplesmente se aceitar, com ternura, com respeito, com verdade. Então, da próxima vez que duvidar de si, lembre-se, ninguém pode te dizer que você não vale. Só você tem esse poder, e também tem o poder de devolvê-lo a si mesmo. 11. Conecte-se com suas paixões profundas. A vida, quando vivida no piloto automático, vai apagando lentamente o brilho dos olhos. Um dia acordamos e percebemos que estamos apenas existindo, cumprindo obrigações, sobrevivendo à rotina. Mas viver, de verdade, pede mais do que isso. Pede alma, pede fogo, pede paixão. Talvez você tenha enterrado suas paixões lá atrás, entre contas a pagar, filhos para criar, metas a cumprir. Talvez tenha dito a si mesmo que não dava tempo, que não era prioridade, que era tarde demais. Mas a verdade é simples e libertadora. Nunca é tarde para reacender aquilo que te faz vibrar por dentro. Depois dos 50, temos a oportunidade rara de reorganizar a vida com mais liberdade. Os filhos já cresceram, a carreira talvez tenha se estabilizado ou se encerrado, e surge um novo espaço, o espaço do reencontro. Com os livros que você adorava, com o violão guardado no armário, com o pincel, a horta, a escrita, a caminhada ao entardecer. As paixões não são caprichos, são fontes de vida. São lugares onde a mente descansa e o coração se expande. Quando você se dedica a algo que ama, ainda que por poucos minutos por dia, tudo ao redor se reorganiza. A ansiedade diminui. O cansaço parece menor. A alma respira. Albert Einstein dizia que sua curiosidade era o que o mantinha em estado de jogo constante. Ele não via seu trabalho como peso, mas como prazer. E é isso que acontece quando nos reconectamos com o que nos move por dentro. Não é preciso mudar de vida para voltar a se apaixonar pela vida. Às vezes, bastam 20 minutos por dia. Um tempo só seu. Um pequeno ritual que diga ao mundo: aqui estou eu, me lembrando de mim. A filosofia estoica nos convida a encontrar virtude até nas pequenas tarefas. Mas ela também reconhece que a alma precisa de expressão, de criação, de beleza. E essa beleza não está no que é grandioso, está naquilo que é sincero. Depois dos 50, nossas paixões se tornam ainda mais valiosas. Elas são como chamas que aquecem o inverno da alma, que nos lembram de que estamos vivos, pulsantes, capazes de sentir encantamento. Então, pergunte a si mesmo: o que fazia você perder a noção do tempo? O que deixava seu coração leve? O que você gostaria de voltar a fazer, mesmo que só por prazer? A resposta está aí, esperando o seu sim. E talvez, ao dizer sim para a sua paixão, você esteja dizendo sim de novo para a vida. 12. Qualidade acima de quantidade. Vivemos em uma era onde a quantidade é supervalorizada. Quantos amigos você tem? Quantos seguidores? Quantas mensagens recebe por dia? Mas, no silêncio da noite, quando o barulho diminui, o que realmente importa é: quantos desses vínculos são reais? Depois dos 50, começamos a perceber o que antes parecia exagero: que é melhor ter 2 amigos verdadeiros do que 20 companhias rasas. Que uma conversa honesta vale mais do que 100 interações sociais forçadas. Que um ombro firme tem mais valor do que muitos sorrisos superficiais. A vida já ensinou, com ternura ou com dor, que nem todo mundo que está presente permanece. E nem todo mundo que parece próximo, de fato nos enxerga. Por isso,
Chega um momento em que precisamos revisar o jardim das nossas conexões. Algumas flores murcharam, outras se tornaram ervas daninhas. E tudo bem. O ciclo da vida também acontece nas relações. A filosofia estoica fala da importância do discernimento. Marco Aurélio dizia que é sábio se afastar daqueles que espalham discórdia, que contaminam com negatividade. Assim como cuidamos do que comemos, precisamos cuidar do que e de quem permitimos entrar na nossa mente e no nosso coração. Relações verdadeiras não precisam ser muitas. Elas precisam ser inteiras. É fácil confundir convivência com conexão. Mas presença física não garante presença emocional. Você pode estar cercado de gente, ainda assim, sentir-se só. E o contrário também é verdade. Uma única pessoa que te escuta com o coração pode preencher o que multidões não alcançam. Depois dos 50, há um chamado à autenticidade. E com ela, vem a coragem de dizer não a relações que drenam, que manipulam, que ferem. Não por rancor, mas por amor próprio. Porque paz interior não é negociável. E você já caminhou demais para seguir suportando pesos que não edificam. Valorize os encontros que alimentam sua alma. As conversas que fazem os olhos brilhar. Os silêncios confortáveis. Os abraços sinceros. Quem caminha com você na dor, celebra na sua alegria sem inveja, e respeita sua essência mesmo nas diferenças, esse merece permanecer. Lembre-se, uma árvore forte não precisa de muitas raízes, precisa de raízes profundas. Assim também é você. Que sua vida esteja cercada de menos barulho e mais verdade. De menos multidão e mais sentido. Porque, no fim, não é a quantidade que sustenta, é a qualidade que transforma. 13. Você não precisa de ninguém para brilhar. Quantas vezes você já segurou o próprio brilho para não incomodar os outros? Quantas vezes se calou para manter a harmonia? Quantas vezes deixou de seguir um desejo por medo de ser julgado, criticado, rejeitado? Ao longo da vida, nos ensinaram que devemos ser discretos, moderados, não chamar atenção. Mas a verdade é que cada um de nós carrega uma luz única. E essa luz não precisa ser aprovada, compreendida ou aplaudida para existir. Ela simplesmente existe. Depois dos 50, é tempo de parar de se esconder. De parar de encolher os ombros para caber em espaços pequenos. De parar de se silenciar para manter conforto alheio. Agora é hora de ser inteiro. De brilhar com serenidade. De viver a própria grandeza, mesmo que ela seja discreta, silenciosa, íntima. A verdadeira confiança nasce quando você não depende mais do olhar do outro para validar quem é. Quando entende que o seu valor não muda com a opinião externa. Quando percebe que a sua essência não está em disputa. Van Gogh nunca vendeu uma obra em vida. Foi chamado de louco, ignorado, mal interpretado. Mas nunca deixou de pintar. Porque sua arte não era feita para agradar. Era feita para expressar sua alma. Hoje, suas telas valem milhões. E seus críticos se perderam no tempo. O reconhecimento dos outros pode até ser doce, mas se torna veneno quando se transforma em necessidade. A filosofia estoica nos ensina que devemos cultivar nossa virtude, mesmo que ninguém esteja olhando. Epicteto dizia: a grandeza não está em ser admirado, mas em ser verdadeiro. Brilhar não é ser perfeito. Não é ser popular. É viver com integridade. É ser você, por inteiro, em um mundo que insiste em moldar. É seguir sua rota mesmo quando ninguém entende, mesmo quando caminhar parece solitário. Depois dos 50, entendemos que a paz não está em ser aceito, mas em se aceitar. E quando essa aceitação acontece, tudo muda. Você não precisa mais provar nada. Não precisa disputar espaço. Não precisa correr atrás do olha como sou bom. Você simplesmente é. E isso, por si só, já é luz suficiente. Então, da próxima vez que sentir vontade de se diminuir, lembre-se, você não precisa de ninguém para brilhar. Sua luz não pede permissão. Ela apenas existe e continua a guiar, mesmo nos dias nublados. 14. O perdão como libertação emocional.
Guardar mágoa é como segurar uma brasa acesa esperando queimar o outro, mas no fim, é você quem se queima. Quantas vezes, ao longo da vida, você ficou revivendo uma injustiça, uma palavra dura, uma traição? Às vezes passaram-se anos, mas ainda dói, como se fosse ontem. E assim, sem perceber, você vai carregando essa dor como uma mochila cheia de pedras invisíveis que te impede de andar leve, de seguir em paz. Perdoar não é esquecer. Não é justificar o que foi feito. Não é fingir que não doeu. É apenas decidir que aquela dor não vai mais comandar sua vida. É dizer, isso aconteceu, mas não vai me definir. Depois dos 50, o corpo pede leveza. E a alma também. É o tempo de deixar ir o que pesa, o que prende, o que amarga. E entre as coisas mais pesadas da existência humana, está o ressentimento. A filosofia estoica nos ensina que não é o que fazem conosco que nos fere, mas a forma como interpretamos e mantemos aquilo dentro. Epicteto dizia que nada pode nos ferir sem nosso consentimento mental. E isso não significa insensibilidade. Significa poder. Perdoar é tirar do outro o poder de continuar te ferindo. É como fechar uma ferida aberta. Não porque o outro mereça, mas porque você merece parar de sangrar. Gandhi, mestre da não-violência, entendia o perdão como uma força revolucionária. Não como fraqueza, mas como domínio interior. Ele sabia que o ódio só alimenta o ciclo da dor e que quebrá-lo exige um coração corajoso. Você pode ter sido injustiçado. Pode ter se calado por anos. Pode ter sofrido. Isso é real. Mas hoje, você tem a escolha: continuar preso a isso, ou abrir a porta e caminhar. Perdoar é um processo. Às vezes vem em ondas. Às vezes vem em silêncio. Mas cada passo que você dá nessa direção é um pedaço de paz que retorna para suas mãos. Não se trata de fazer algo pelo outro. Se trata de fazer algo por você. Por sua saúde emocional. Por sua liberdade. Depois dos 50, cada dia é precioso demais para ser entregue à amargura. Então pergunte-se com sinceridade: o que ou quem ainda ocupa espaço demais dentro de mim? E se hoje fosse o dia de soltar? Você não precisa carregar tudo o que aconteceu com você. Pode agradecer pela lição e seguir em frente. Porque o perdão não apaga a história, ele apenas te liberta para escrever os próximos capítulos com mais leveza, mais verdade, mais paz. 15. Deixe um legado baseado na sua verdade. A vida não se mede pelos aplausos que você recebe hoje, mas pelas marcas que deixa quando já não estiver mais aqui. E essas marcas não precisam ser grandiosas. Não precisam de palcos, de placas, de fama. Precisam apenas ser verdadeiras. Depois dos 50, a palavra legado começa a ganhar um novo peso. Não mais como algo distante, abstrato, mas como uma realidade que se constrói no dia a dia. Nas escolhas que fazemos, no modo como tratamos as pessoas, no que deixamos no coração dos outros, não nos objetos, mas nas lembranças. Você não precisa ser conhecido por multidões para deixar algo importante neste mundo. Basta ser fiel à sua essência. Viver de maneira íntegra. Fazer o que faz com presença. Amar com profundidade. Ensinar pelo exemplo, mais do que pelas palavras. Legado é aquilo que permanece mesmo depois do silêncio. A filosofia estoica ensina que a grandeza não está em ser celebrado, está em viver com virtude. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos mais íntimos não para publicar livros, mas para lembrar a si mesmo como deveria viver. E, séculos depois, suas palavras continuam inspirando. O seu legado também pode ser assim, silencioso, mas transformador. Pode estar em uma conversa com seu neto, em um conselho dado com sabedoria, em uma decisão tomada com coragem, em um gesto simples, mas cheio de amor. Van Gogh morreu sem vender uma única pintura. Foi considerado um fracassado, mas pintava porque precisava ser fiel à sua alma. Hoje, o mundo se emociona com sua verdade. O tempo pode apagar as vozes vazias, mas a autenticidade resiste. Não espere mais. Não adie a chance de deixar sua marca.
Não viva tentando se encaixar, viva para se expressar. O que você tem para dar é único. E o mundo, ainda que não saiba agora, precisa disso. Pergunte-se: que história você quer que contém de você? O que você quer que permaneça quando as palavras se calarem? Depois dos 50, cada escolha conta. Cada gesto carrega potência. E viver com verdade é, talvez, o maior legado que alguém pode deixar. Porque quem vive de acordo com quem é, ensina sem precisar ensinar o caminho da liberdade. Seja luz enquanto caminha, mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo não entenda. Porque a sua verdade, vivida com coragem, é a semente de um legado que vai florescer muito além do tempo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você, talvez silencioso, talvez tímido, deseja viver com mais verdade. Deseja respirar fundo, finalmente, colocar a alma no centro da própria vida. Aos 50, aos 60, aos 70, a vida não termina. Ela se transforma. E em vez de correria, ela pede presença. Em vez de acúmulo, ela pede leveza. Em vez de provar algo para os outros, ela convida você a voltar para si. Você não precisa mais carregar os pesos que não são seus. Não precisa mais se moldar às expectativas do mundo. Não precisa mais correr atrás de aplausos que não o alimentam. Agora, você pode viver diferente, não com pressa, mas com intenção. Não por obrigação, mas por escolha. A filosofia estoica nos recorda que não controlamos o que acontece lá fora, mas sempre teremos o poder de cuidar do que acontece aqui dentro. De ajustar a rota, de recomeçar, de silenciar o mundo para escutar o coração. Imagine-se como um farol, firme, calmo, acesa a sua própria luz. Você não grita, você não corre, mas ainda assim, guia, inspira, ilumina. Depois dos 50, talvez essa seja sua nova missão. Não viver para agradar, mas para ser. Não viver para provar, mas para sentir. Não viver para todos, mas para quem realmente importa. E, principalmente, para você mesmo. Que este texto tenha sido mais do que palavras, que tenha sido um espelho, um lembrete, um abraço em forma de reflexão. E se hoje, depois de ler tudo isso, algo em você sussurra que é hora de mudar, de simplificar, de resgatar, então escute. Porque esse sussurro é sua alma pedindo espaço. Você ainda pode florescer, ainda pode transformar, ainda pode viver uma vida leve, forte e profundamente sua. E se quiser deixar esse momento registrado, escreva nos comentários ou apenas em um papel que fique só com você. A partir de hoje, eu escolho viver como farol. Em silêncio, mas aceso, inteiro, leve, presente. Porque, no fim das contas, não importa o quanto você viveu, importa como você vive a partir daqui.